Nós estamos aí na série de mensagens Natal, a festa da luz. Porque Natal é uma festa de luz. A gente passeia pela cidade à noite, a gente vê como a cidade está bonita, como que as ruas estão iluminadas, enfeitadas, as casas e as lojas estão assim tão bonitas também, enfeitadas. O tema hoje é luz de preparação. A luz é muito importante para nós encontrarmos alguma coisa num ambiente escuro. A luz é muito importante porque nos ajuda a trilhar num caminho onde também está escuro. A luz é muito importante para que nós possamos nos movimentar em um ambiente escuro sem esbarrar nas coisas e sem nos machucar. Quando nós queremos preparar alguma coisa em casa, nós precisamos de luz. Nós temos a luz do sol de dia, que é uma luz natural, a luz da lua de noite, que é uma luz natural, e além dessas, nós temos as luzes artificiais, como a energia elétrica, às vezes uma vela, são outros tipos de luz. Então, quando a gente quer preparar uma coisa, a gente precisa de luz. A nossa visão, ela depende da luz. Se não tem luz nenhuma, nós não conseguimos enxergar. E esse tema, luz de preparação, fala de uma luz intencionalmente usada com a finalidade de concretizar uma ideia. Eu quero fazer uma comida, eu preciso de luz para enxergar quais são os ingredientes e quanto de cada ingrediente eu vou colocar para fazer uma comida. Se eu tenho que consertar um objeto em casa, às vezes tem que mexer num objeto e precisa de luz, a gente tem que ligar uma luz especial para poder fazer aquele conserto. Então, às vezes a luz, ela é intencionalmente preparada para concretizar uma ideia. Eu precisava que a gente entendesse bem isso, porque esse tema luz de preparação vai falar sobre a nossa atitude intencional, a nossa atitude de cuidado, a nossa atitude para concretizar uma ideia, a nossa atitude de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e entender qual é a boa notícia da salvação para nós e levar essa notícia adiante. É sobre isso que a gente quer falar quando fala luz de preparação. Para isso eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico. Ele está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, os versículos 1 a 13. A partir desse texto nós vamos basear a nossa reflexão de hoje. Mateus 25, 1 a 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mais uma parábola que o nosso Senhor Jesus conta
para explicar sobre o reino de Deus. Mais uma história que Jesus conta para dar como exemplo, para que a gente possa buscar entender o que é esse reino de Deus e o que vai ser esse dia do julgamento que tanto Jesus fala. Essa parábola, Jesus conta ela utilizando a descrição de um casamento típico da época, um casamento judaico. E era costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos tarde da noite, na casa da noiva. E lá a noiva esperava esse noivo com as damas de honra, como para nós hoje são as madrinhas, né? Naquele caso eram virgens, hoje está mais difícil de encontrar madrinha virgem, né? Mas não tem problema, não tem que ser como era naquela época, né? Hoje já está um pouquinho diferente. Então aquelas madrinhas, aquelas damas de honra, né? Elas tinham que ser avisadas que o noivo se aproximava. Mas aí, quando elas recebiam esse aviso, então elas tinham que estar com as suas lâmpadas acesas, para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva, na celebração das núpcias. Isso era uma tradição, isso acontecia sempre, todos sabiam como é que funcionava, não era mistério para ninguém, todo mundo sabia do protocolo. Então, os personagens dessa parábola são o noivo, a noiva e as 10 virgens. O noivo, um homem prestes a se casar, e quando Jesus quer contar essa parábola, ele quer que a gente entenda essa parábola como um exemplo, e ele faz comparação. Então, na parábola, na comparação, o noivo representa Jesus. Assim como um noivo ia à casa da noiva para buscar ela, para a festa do casamento, nós sabemos que um dia Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Cristo voltará para resgatar a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso nós precisamos ficar alertas. A noiva representa a igreja. Em outras citações, a Bíblia fala muito sobre isso, que a igreja é a noiva de Cristo. As 10 virgens assemelham-se a cada um de nós, que somos seguidores de Cristo Jesus. Alguns seguidores de Cristo Jesus nominais, ou seja, que dizem para os outros, eu sigo a Jesus. Outros que apenas seguem a Jesus, mas não falam para os outros, eu sigo a Jesus, né? Então, dentro desse grupo das 10 virgens, tem as prudentes e tem as imprudentes. Não somos nós que devemos julgar, é Deus quem vai julgar, mas nós precisamos estar perseverantes e preparados para nós nos encontrarmos com o noivo, como seguidores de Cristo que nós somos. Assim, Jesus conta essa parábola. Então, tem as 5 virgens prudentes, sensatas, que representam as pessoas que ouvem o Evangelho e convertem-se ao Evangelho, se arrependem dos seus pecados, buscam viver verdadeiramente com Jesus. Assim, representam essas virgens prudentes para nós, como aqueles que seguem a Cristo Jesus. E as virgens imprudentes, as insensatas, representam aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas não mudam de vida, continuam fazendo as mesmas coisas. Às vezes frequentam a igreja, às vezes leem a Bíblia, oram, mas não mudam. Tem sempre os mesmos problemas, tem sempre as mesmas mazelas, não se converteram realmente. Assim, são representadas as pessoas nessas virgens imprudentes, continuam na velha vida do pecado, não se arrependem verdadeiramente dos seus pecados e também não pensam nas consequências daquilo que estão fazendo. E assim,
Se nós olharmos para esse exemplo, nós vemos que todas as 10 virgens tinham as lâmpadas. Todas elas tinham óleo na lâmpada. Quando ouviram o sinal de que o noivo estava chegando, todas tinham como iluminar. A questão é que aquelas 5 virgens que não levaram o óleo junto consigo, o óleo extra, elas perceberam, vai faltar o óleo. E a lâmpada não vai mais queimar o cordãozinho e não vai mais ficar acesa. Eu esqueci de trazer a imagem, mas num outro culto que teve esse ano ainda, eu compartilhei com vocês a imagem da lâmpada feita de barro, que fica um cordãozinho ali dentro e tem um espaço para colocar óleo, aí coloca fogo no cordãozinho e aquele fogo fica aceso, porque o cordãozinho fica molhado no óleo e assim fica queimando. Se acaba o óleo, acaba a luz. Então aquelas virgens que não levaram óleo junto, elas perceberam, a gente pode até encontrar o noivo, mas até chegar na casa a luz vai apagar. Então tem um detalhe importante para a gente entender. Todas as 10 tinham lâmpadas. Todas as 10 tinham óleo na lâmpada. Mas só 5 delas tinham óleo extra. Isso a gente precisa entender. Por quê? Às vezes, trazendo isso para a nossa vida, né? Às vezes, todos nós temos lâmpadas. Todos nós também somos luz de Cristo. Mas às vezes o nosso óleo acaba. E se a gente não reabastece a lâmpada com óleo, a luz de Cristo que está em nós, ela também apaga. E às vezes, bem no momento que é preciso a luz de Cristo na nossa vida, nós não temos, porque ela apaga. E por que apaga? Porque não tem mais óleo na lamparina. E o que é esse óleo na lamparina? A nossa vida com Deus, para ser sustentada, precisa de intimidade com Deus, comunhão com Deus. E uma vez nós falamos aqui também numa outra série de mensagens sobre o Espírito Santo. E uma das formas de entender o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos ensina, é com o exemplo do óleo, o símbolo do óleo. Às vezes a gente faz a unção com óleo, né? Tem um culto que a gente faz o culto com unção, e daí a gente usa o óleo, porque é um dos símbolos do Espírito Santo, e a Bíblia assim nos ensina que nós devemos fazer. Então, quando nós falamos de vida com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, nós estamos falando de ter intimidade com Deus através do Espírito Santo. Orando, o Espírito Santo de Deus nos liga ao Pai. Lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus fala conosco a vontade do Pai. Nós, entendendo o Evangelho, que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, nós buscando viver esse Evangelho, essa boa notícia da salvação, nós estamos sendo impulsionados pelo Espírito Santo para viver o nosso dia a dia. E quando nós fazemos isso, vivemos na presença de Deus, nós estamos sendo como as virgens prudentes, que têm óleo extra, e que podem colocar óleo na sua lamparina, para que aquela luz não se apague. Às vezes, a gente acha que está tudo bem, que está tudo legal, mas não está. Aquelas virgens, todas elas sabiam qual era o protocolo. Elas foram escolhidas pela noiva, que tem uma responsabilidade de iluminar o caminho do noivo. Então, se elas já sabiam qual era o protocolo, se elas já tinham visto outras vezes, outros casamentos, outras virgens levando as lâmpadas com óleo, por que elas não se prepararam? Se elas sabiam como funcionava tudo. Aí é fácil eu e você dizendo assim, mas são umas bobas, né? São umas bobas, porque elas sabiam como é que funcionava. Por que esqueceram de levar óleo? Pois é,
Nós também conhecemos a palavra de Deus, né? Mas às vezes a gente se afasta. Nós também sabemos que o Espírito Santo de Deus age em nós, mas nós também, às vezes, deixamos de lado a busca pela presença de Deus. Não oramos quanto deveríamos, não lemos da palavra de Deus o quanto deveríamos, não buscamos a comunhão com os irmãos o quanto deveríamos, e aí o nosso óleo vai se acabando. E se não tem óleo para colocar na lamparina, a luz vai se apagar. É fácil a gente julgar os outros, né? Olhar para aquelas virgens, que bobas, que bobas. É fácil a gente olhar para a vida do irmão, da irmã e dizer assim, olha lá, tudo perdido, tudo errado. Mas e quando a gente precisa olhar para nós mesmos? E quando a gente precisa refletir, peraí, será que eu tenho óleo para colocar na minha lâmpada e a minha luz continuar acesa? Essa reflexão nós precisamos fazer, porque é importante nós buscarmos essa comunhão com Deus, a presença de Deus, para não deixar a luz se apagar. Outra coisa importante de refletir, pensando nesse exemplo que Jesus dá, nessa comparação que Jesus faz, é que teve um ponto ali, um momento na parábola que Jesus contou, que aquelas virgens imprudentes, elas perceberam, o azeite não vai durar muito, e certa vez a lâmpada vai se apagar. E percebendo isso, elas viram que as outras virgens tinham óleo de sobra, e pediram, escuta, vem aqui, dá um pouquinho do teu óleo aqui para mim, daí minha vela não se apaga, daí minha lâmpada não se apaga. E o que as outras disseram? Nananina não. Se eu dou o óleo para ti, falta para mim também, e as duas lâmpadas vão apagar. Tem vezes que eu não resolvo o teu problema, e você precisa entender isso. Tem vezes que você não resolve o meu problema, e eu preciso entender isso. Porque tem coisa que é assim, eu e Deus. E você não resolve o meu problema. Hoje nós vivemos numa sociedade de terceirização. Muita gente nem faz comida, só compra. Muita gente não faz muitos serviços, só terceiriza. Porque nós vivemos num tempo de terceirização. Antigamente todo mundo tirava leite, todo mundo plantava e colhia e comia da sua comida que plantou. Era assim. Hoje em dia a sociedade é diferente. Então a gente se acostuma com a terceirização. Então eu penso assim, o Leandro lá que é presidente da paróquia, ele que resolve um problema lá. O Nino que é presidente da comunidade, ele que resolve um problema lá, né? E a gente vai assim, o pastor resolve isso daqui, né? E a gente vai pensando assim, os outros fazem para mim, os outros resolvem o problema para mim. Às vezes não é assim. O azeite da lâmpada é responsabilidade tua. É você que busca o azeite, é você que transporta o azeite, é você que carrega a lâmpada e o azeite junto para que a luz não se apague. Ninguém vai carregar para você. Ninguém vai comprar azeite para você. É você que busca. E é interessante esse ponto. A graça de Deus, ela alcança o pecador, regenerando esse pecador através do poder do Espírito Santo. Mas essa graça de Deus é como se fosse uma porta aberta, que permite que você entre na presença de Deus e experimente dessa comunhão. Esse óleo você pode ter em Deus gratuitamente. Você pode chegar diante de Deus e Deus vai te abençoar com a presença do Espírito Santo.
E aí você vai ter óleo para colocar na sua lâmpada para vigiar e orar. Então não seja escorado. Tem filho que pensa assim, está escrito lá na Bíblia que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então minha mãe serve a Deus, então eu estou por tabela. Tem filho que pensa isso, né? A Bíblia também diz que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E daí aquele esposo meio desleixado pensa, minha mulher vai na igreja, então tem aquele versículo que diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, então minha casa toda vai ser salva porque minha mulher vai na igreja. Tem gente que pensa assim, ou é a avó, ou é o pai, ou é a mãe, ou às vezes até é o filho, que leva uma família nas costas, porque os outros pensam assim, tem um crente de verdade, eu tenho na minha família. Desculpa, mas é a realidade. Nós não podemos maquiar a realidade. E nós devemos refletir, como é que é lá em casa? Está todo mundo com Deus? Ou só um ou dois? Como é que é lá em casa? Está todo mundo buscando óleo para a sua lamparina? Ou só um? Às vezes a escuridão é tanta que uma lamparina só não ilumina uma casa toda, não. Cada um tem a sua. E precisa de óleo para colocar nela, para iluminar. Não vamos ser crentes escorados, se encostando nos outros e pensando assim, o outro faz por mim. Não, a salvação é pessoal, é individual. Cada um de nós precisa buscar. Nós, sendo vigilantes, sendo prudentes, nós vamos ter luz de preparação. O zelo pela volta de Cristo é algo que deve ser feito por cada um de nós. E se todos nós zelamos pela volta de Cristo, todos nós seremos igreja de Cristo. Zelar pela volta de Cristo é estar preparado, é fazer como as virgens prudentes. Zelar pela volta de Cristo, Cristo sendo noivo da igreja, é nós estarmos com óleo extra para colocar na nossa lamparina e realmente iluminar o caminho do noivo. Essa parábola que Jesus nos traz fala da diferença das virgens prudentes para as imprudentes. E quando Jesus traz um exemplo, ele sempre, com o exemplo que ele traz, ele faz com que a gente reflita na nossa vida. Eu espero que cada um de nós queira ser comparada a uma das 5 virgens prudentes. Lembram que todas tinham as lâmpadas, todas tinham óleo na lâmpada, mas as imprudentes tinham tão pouco óleo que em pouco tempo a sua lamparina ia apagar. Lembrem-se que as 5 virgens prudentes tinham óleo extra para que a sua lâmpada não se apagasse. Então, de que forma nós vamos nos preparar? De que forma nós devemos agir para sermos comparados pelo próprio Jesus como as 5 virgens prudentes? Compartilhe uma palavra bíblica de 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 ao 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. De que maneira nós devemos agir? De maneira santa e piedosa. Quando a Bíblia fala
santidade, quando a Bíblia fala de santo, nós não devemos entender isso de maneira errada, porque santo não é alguém perfeito. Santo não é alguém mais importante que os outros. Santo é quem crê em Jesus. Santo é quem é separado de uma vida pecadora fora de Cristo. Santo é a pessoa que decidiu viver com Jesus. Ela é separada de um mundo perdido. Ela vive aqui nesse mundo como santo, não como alguém perfeito, mas como alguém separado. Esse é o sentido da palavra santo que a Bíblia nos ensina. Se isso foi deturpado por aí, não vamos misturar os conceitos, porque a Bíblia diz que santo é alguém que é separado por crer em Jesus, separado de um mundo perdido no pecado. Vivam de maneira santa e piedosa. Assim deve ser a nossa maneira de viver. E aí eu preciso pensar na minha vida, o que é ser santo e piedoso? É xingar a esposa e mandar ela longe? É gritar com os meus filhos de uma maneira que os vizinhos ficam assustados? Viver de maneira santa e piedosa é ser desonesto? Viver de maneira santa e piedosa é sonegar impostos? Viver de maneira santa e piedosa é olhar só para o meu umbigo e não me preocupar com os demais da minha família, da minha igreja, do meu ambiente de trabalho, da minha escola, da vizinhança e da minha cidade? Isso é viver de maneira santa e piedosa? É claro que não. Mas às vezes a gente está vivendo dessa maneira que eu falei e bem longe de ser santo e piedoso. Lembrando que ser santo não é perfeito, senão você vai sair daqui e vai dizer assim: aquilo que o pastor pediu lá, eu nunca vou fazer. Vai fazer sim, porque aqui eu não estou pedindo nada além do que a palavra de Deus está falando. E se Deus fala para nós, é porque é possível sim. É possível sim viver de maneira santa e piedosa. É possível sim esperar o dia do Senhor e apressar a vinda do Senhor. Apressar a vinda do Senhor é viver o Evangelho. Entender que Cristo Jesus morreu na cruz por mim, e se eu fiz alguma coisa errada, eu posso ter o perdão dos meus pecados, e buscando a presença de Deus, buscando a comunhão com Deus, eu vivo de maneira piedosa, eu vivo de maneira santa. Nunca vou ser perfeito, mas eu preciso buscar melhorar a minha conduta. Eu preciso pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E assim cada um de nós é convidado a viver de maneira santa e piedosa. Por isso, a luz de preparação não pode apagar. Mantenha o óleo da sua lâmpada abastecido. Busque a presença de Deus, orando, lendo da palavra de Deus. Viva de maneira santa e piedosa. Experimente o agir do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o óleo da nossa lâmpada. Estejamos todos prontos quando Cristo voltar, quando o noivo voltar. A luz de preparação não pode apagar. A má notícia é que o nosso óleo acaba. Mas a boa notícia é que somente Jesus Cristo pode nos dar o perdão dos pecados, e o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo renova o óleo da nossa lâmpada.